Boa tarde, somos o grupo composto por Ana Raquel, Beatriz, Júlia, Natália e Tatiane, e a gente vai abordar um problema sobre a localização de instalação única. Esse problema ele utiliza o método do centro de gravidade exato, também chamado como P-gravidade, método do mediano ou método centroide. Ele é um método de natureza matemática chamado de modelo estático de localização contínua. E ele pode ser usado para determinar a localização de armazéns, de fábricas, pontos de varejo, serviços únicos. E ele leva em consideração duas coisas, que é a tarifa de transporte e o volume do ponto, que é o quanto está sendo transportado de um ponto para outro. Então, o foco desse método é solucionar o seguinte problema. Dada uma série de pontos representando fontes e demanda, seus volumes que deverão ser levados de ou para uma instalação única de localização desconhecida e suas correspondentes taxas de transporte, onde deve ser localizada a instalação. Então, ele utiliza a pesquisa operacional e busca minimizar o custo de transporte, que é o somatório do volume no ponto I, multiplicado pela taxa de transporte até o ponto I, multiplicado pela distância até o ponto I, que é o ponto onde vai ser localizado o armazém. Então, ele utiliza algumas fórmulas para encontrar a localização da instalação, que são as fórmulas das coordenadas x barra e y barra, que é o somatório do volume multiplicado pela taxa de transporte, multiplicado pela coordenada, dividido pela distância, isso dividido pelo somatório do volume multiplicado pela tarifa de transporte, dividido pela distância. E a mesma coisa para o y. E além disso também tem a fórmula da distância, do D, que é K, que é um fator de escala de conversão, que normalmente é informado, no problema, multiplicado pela raiz de xi mais ou menos x barra ao quadrado, mais yi mais ou menos y barra ao quadrado. Sendo esse xi a localização inicial e o x barra a localização que você achou, a coordenada do x. Da localização do armazém, da fábrica, do que você quer achar. Tem o processo de solução também desse problema, mas que ele fica mais fácil por meio do exemplo, que a gente vai mostrar um exemplo para vocês. O exemplo, ele vai trazer um problema que pode ser visto no dia a dia, e ele diz que uma distribuidora, ela possui duas plantas que suprem um armazém, que pode ser visto, que vão ser as fábricas P1 e P2. E por sua vez, esse armazém, ele atende a 3 pontos de demanda. Os pontos de demanda vão ser M1, M2 e M3. O problema, ele quer saber onde se deve localizar esse armazém para minimizar os custos de transporte. Ele informa também que tem dois produtos. O produto A, que ele vai ser despachado da fábrica 1, que seria o P1 para o armazém, e o produto B, que seria da fábrica 2, ou seja, o P2 para o armazém. Então, o problema foi apresentado, e o grupo ele resolveu resolver esse problema com o algoritmo que foi falado na teoria, que é proposto pelo autor. A gente está utilizando um livro de Balogh. No livro, ele utilizou um software para chegar até a resposta. No nosso caso, a gente utilizou o Excel para simular as iterações que o autor fez no software. Aqui, à nossa esquerda, a gente pode ver um mapa cartesiano que vai ter as coordenadas y e x. E como se pode ver, ele traz a localização dos pontos. Vai ter onde o P1 está localizado, o P2, que vão ser as duas fábricas, E traz o M1, o M2 e o M3, que são os pontos de demanda. E o que é que ele quer saber é onde vai colocar o armazém para otimizar o custo de transporte. Então, o problema fornece esses dados também, que pode ser visto nessa primeira tabela à direita, que vai mostrar o volume, a tarifa de transporte e as coordenadas, que são as mesmas mostradas do plano cartesiano, de cada um dos pontos. E o K também, como foi falado na teoria. Depois dos dados apresentados do problema, a gente vai para a resolução. A primeira resolução vai ser uma resolução de um valor de localização aproximado.
E como pode ser visto, ele vai começar a fazer uma resolução de forma tabulada das fórmulas que foram apresentadas na parte teórica. Nessa segunda tabela à direita, se pode ver o início da resolução. Ele pega, por exemplo, o P1, que ele tem a sua localização x e y, e o VI, que foi a informação dada no problema, quando pode ser visto na tabela acima, e o RI. E ele vai multiplicando como pode ser mostrado na tabela. Ele vai fazer isso para cada ponto e vai ter um total. Com isso, ele vai utilizar aquelas fórmulas que foram mostradas e ele chega à resolução do x barra e do y barra, que já seria a localização do armazém. Com essa localização, a gente calcula também o custo do transporte considerando essa localização. E isso pode ser visto nessa tabela do cálculo dos custos de transporte do armazém. Ele nada mais vai do que usar as fórmulas e chegar a um valor, que seria o somatório do transporte para cada um dos pontos, e ele chega num valor total, que seria 21.471 dólares. Agora, como pode ser visto, aqui a gente trouxe o resultado, certo, da localização, aqui com as coordenadas que foram calculadas, certo, utilizando o algoritmo apresentado no livro, né, utilizando as fórmulas, como pode ser visto, nós chegamos aos valores de x barra e y barra de uma solução aproximada. Posterior a isso, vamos agora ver o algoritmo da solução exata. Será utilizado o mesmo problema, com os mesmos dados, mas o problema será um pouquinho diferente. Foram feitas 42 interações para testar os valores e ir melhorando esses valores, até que chegamos num ponto em que esse valor, como vai ser mostrado, ele chega num equilíbrio, ele não altera mais. Então, paramos as iterações e consideramos esse valor como o valor da solução otimizada. Então, para fazer essas iterações, a gente considerou o ponto inicial como uma solução aproximada do x igual a 5,16 e o y igual a 5,18, para poder começar a iteração 1. Então, a iteração 1 vai seguindo a mesma lógica, vai multiplicando cada valor até achar as coordenadas da iteração 1, levando em conta o somatório do VI multiplicado pelo RI multiplicado pelo XI, dividido pelo DI, dividido pelo VI multiplicado pelo RI, dividido pelo DI. E a iteração 2 segue a mesma lógica da iteração 1, só que usa como solução inicial a iteração 1. A iteração 3 usa como coordenada inicial a iteração 2. E por aí vai, a gente foi fazendo até a iteração 43. E a gente chegou ao resultado de que a coordenada x é de 4,9, a coordenada y é de 5,058 e o custo total é 21.425,14, que para esse problema é uma solução parecida com a solução aproximada. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o problema e obrigada.